em 14 de março de 2024, às 23 horas e 47 minutos, a Central de Emergências Médicas do Setor 7 recebeu uma ligação. A mulher do outro lado da linha não estava gritando. Ela estava sussurrando. Meu filho voltou errado. Winnie contou do sepse país. 17 segundos de ligação. A linha foi desconectada do lado dela. Quando a viatura de resposta rápida chegou ao endereço 22 minutos depois, a porta da frente estava aberta. A mãe estava sentada na cozinha, de costas para a porta. Ela não se virou quando os paramédicos entraram. Na mesa à sua frente, havia um prato intocado de comida. Do outro lado da mesa, uma cadeira vazia. Mas a cadeira ainda estava quente. O relatório oficial classifica o incidente como surto psicótico isolado com fator de estresse parental agudo. Código amarelo, nenhuma internação compulsória, nenhum segmento. Mas esse não foi um caso isolado. Nos 90 dias seguintes, 17 ligações idênticas foram registradas na mesma central, todas na região mineradora central, uma área de aproximadamente 4.800 km² no interior montanhoso de um estado brasileiro, que não vou nomear por razões de segurança jurídica. Todas as mães diziam a mesma coisa: meu filho voltou. Mas ele não é meu filho, este não é um relato sobre possessão, não é sobre lendas urbanas ou folclore regional. Este é um protocolo de anomalia física documentada, e se você tem filhos pequenos, preste atenção nos próximos minutos, porque o que vou descrever já está acontecendo. Bloco 1, o caso índice. O primeiro caso documentado com evidência médica completa ocorreu em 8 de abril de 2024. Unidade Pediátrica Regional Saint Jude. Fictícia. Setor 4. A criança tinha 7 anos, sexo masculino, peso 24 quilos. Altura 1,21 m, sem histórico médico relevante, nenhuma alergia conhecida. Vacinação em dia. A mãe, vamos chamá-la de Márcia Silva, pseudônimo, trouxe o filho para avaliação neurológica de emergência às 14 horas e 30 minutos. O médico de plantão era o Dr. Roberto Andrade. 15 anos de experiência em pediatria, especialização em transtornos do neurodesenvolvimento. Ele anotou o seguinte no prontuário: mãe relata comportamento atípico após retorno de visita à casa dos avós, localizada em área rural não especificada. Criança ausente por 48 horas. Ao retornar, apresenta marcha alterada, postura rígida, ausência de contato visual espontâneo, padrão de fala monossilábico. Durante exame físico, criança permaneceu imóvel por 7 minutos consecutivos sem piscar. Frequência de piscada normal em crianças dessa idade, 12 a 15 vezes por minuto. Paciente, 0 vezes em período observado. O Dr. Andrade conduziu uma bateria de testes neurológicos básicos. Reflexo pupilar, normal. Resposta ao estímulo tátil, normal. Temperatura corporal, 35,8 graus Celsius, levemente abaixo da média, mas dentro da variação aceitável. Frequência cardíaca, 54 batimentos por minuto, baixa para a idade, mas não alarmante. Tudo estava tecnicamente normal, mas havia algo no prontuário que o Dr. Andrade escreveu à mão, fora do protocolo digital. Uma anotação nas margens: a criança não olha para a mãe, nenhuma vez. Quando solicitado a abraçá-la, executou o movimento com precisão mecânica, mas sem expressão facial. Braços ao redor do corpo materno por exatos 4 segundos. Então soltou, como se estivesse cumprindo uma instrução técnica. Márcia Silva estava sentada na cadeira de plástico azul ao lado da maca. Suas mãos tremiam. Ela segurava uma bolsa de tecido com estampa de girassóis. O Dr. Andrade perguntou: a senhora pode descrever exatamente o que está errado? Ela levou 16 segundos para responder. Ele não respira como respirava antes. O médico franziu a testa. Checou novamente os sinais vitais. Padrão respiratório, 18 respirações por minuto. Normal. Como assim, senhora Silva? Ele respira no tempo certo, mas não é natural. É como se ele estivesse lembrando de respirar. O Dr. Andrade escreveu: mãe apresenta sinais de exaustão extrema. Possível projeção de ansiedade parental. Recomendo acompanhamento psicológico familiar. A criança recebeu alta, diagnóstico, fadiga pós-viral.
Recomendação: repouso e hidratação. 7 dias depois, Márcia Silva ligou novamente para a emergência. Desta vez, ela disse apenas uma frase antes de desligar: "Ele está me imitando?" Bloco 2. A disseminação. Entre 15 de abril e 30 de junho de 2024, a Unidade Pediátrica Regional São Jude registrou 23 casos com sintomatologia idêntica. Todas as crianças tinham entre 5 e 9 anos. Todas haviam passado tempo em áreas rurais isoladas. Todas retornaram diferentes. A Secretaria de Saúde do Setor 4 emitiu um comunicado interno, Código Amarelo, solicitando que todos os casos fossem reportados diretamente ao Departamento de Vigilância Epidemiológica. A médica responsável pela investigação era Adraelena Voss, epidemiologista. Formação em virologia e doenças tropicais negligenciadas. Ela foi designada porque, inicialmente, suspeitavam de um surto parasitário. A Voss estabeleceu um protocolo de coleta de dados em 5 eixos. Eixo 1, histórico de deslocamento geográfico. Eixo 2, análise de biomarcadores sanguíneos. Eixo 3, avaliação comportamental por vídeo. Eixo 4, entrevistas estruturadas com cuidadores. Eixo 5, mapeamento de casos por densidade populacional. Os resultados foram perturbadores. Eixo 1, todas as crianças haviam visitado propriedades rurais dentro de um raio de 80 quilômetros ao redor de uma formação geológica conhecida localmente como Serra do Silêncio. Pseudônimo: área rica em minério de ferro e quartzo, cavernas profundas, baixa densidade demográfica. Eixo 2, hemograma completo, normal. Função renal, normal. Função hepática, normal. Painel viral, negativo. Painel bacteriano, negativo. Teste para metais pesados, chumbo, mercúrio, arsênico, negativo. Nenhuma toxina, nenhuma infecção, nenhuma explicação bioquímica. Eixo 3. Aqui começou a degradação do protocolo científico. A Voss solicitou que os pais filmassem as crianças em ambiente doméstico por períodos de 20 minutos, 3 vezes ao dia, durante uma semana. 16 famílias concordaram. As filmagens revelaram padrões. Padrão 1. Ausência de movimento ocular randômico. Crianças saudáveis movem os olhos constantemente, mesmo quando focadas em uma tarefa. Essas crianças fixavam o olhar em um ponto e não desviavam por minutos a fio. Quando mudavam o foco, o movimento era abrupto, sem transição suave. Padrão 2. Simetria corporal excessiva. Ao caminhar, os braços balançavam em sincronia perfeita, passadas medidas, nenhuma variação no comprimento do passo, como se estivessem seguindo uma grade invisível no chão. Padrão 3. Imitação defasada. Em uma das filmagens, uma mãe bocejou. 4 segundos depois, a criança bocejou. Exatamente da mesma forma, mesma duração, mesma intensidade, mas sem o gatilho fisiológico. A criança não estava cansada. Outro vídeo mostrou uma criança sentada à mesa do jantar. A família estava comendo. A criança pegou o garfo, levou comida à boca, mastigou 17 vezes, engoliu, pousou o garfo, pegou o copo, bebeu 3 goles, pousou o copo, então repetiu a sequência, exatamente igual, 17 mastigadas, 3 goles, durante 22 minutos. O pai desligou a câmera. Na anotação enviada a Voss, ele escreveu: "Meu filho sempre comia bagunçado, derrubava a comida, reclamava. Agora ele come como um adulto tentando impressionar alguém, mas não há ninguém para impressionar. Ele só executa." Eixo 4. As entrevistas com os cuidadores revelaram algo ainda pior. 8 das 16 mães relataram o mesmo fenômeno. As crianças haviam começado a imitar frases que as mães diziam quando estavam sozinhas. "Eu estava no quarto, falando ao telefone com minha irmã. Meu filho estava na sala. Eu disse: estou tão cansada que não aguento mais. Desliguei. Fui até a cozinha. Meu filho estava lá, de costas para mim, olhando pela janela. E ele disse com a minha voz, com a minha entonação: estou tão cansada que não aguento mais. Eu perguntei: filho, você está bem? Ele se virou, olhou para mim e sorriu. Mas não era o sorriso dele, era o meu sorriso, como se ele tivesse me estudado." Outra mãe relatou: minha filha começou a andar como eu. Eu tenho um problema no quadril, então manco levemente do culau, lado direito. Ela nunca teve esse problema,
Mas agora ela manca, do mesmo lado, com a mesma intensidade. Eu levei ela no ortopedista. Radiografia, normal. Nenhuma lesão, nenhuma inflamação. Mas ela continua mancando. Quando eu pergunto por que ela está fazendo isso, ela me olha confusa e diz, mas, mãe, você também faz assim. Eixo 5, o mapeamento geográfico confirmou a suspeita da DRA. Se todos os casos formavam um círculo quase perfeito ao redor da Serra do Silêncio. Raio, 80 quilômetros. Epicentro, coordenadas fictícias, 19 graus e 47 minutos sul, 43 graus e 52 minutos oeste. Área de cavernas profundas, minas abandonadas desde os anos 1970. Em 2 de julho de 2024, a Dravos redigiu um relatório de 47 páginas. A conclusão era inquietante. Após a análise exaustiva, descarto hipótese de contaminação química, infecção viral ou bacteriana ou transtorno psicológico induzido. Os padrões comportamentais observados não correspondem a nenhuma síndrome pediátrica catalogada. Recomendo investigação ambiental da Serra do Silêncio e coleta de amostras de solo, água e ar. Possível exposição a agente neurotóxico desconhecido. O relatório foi arquivado. Código amarelo foi rebaixado para código verde. Nenhuma investigação foi autorizada. Oficialmente, não havia nada de errado. Bloco 3. A investigação forense ADRA. Helena Voss não aceitou o arquivamento. Em 15 de julho de 2024, ela conduziu uma investigação não autorizada, recrutou 2 colegas, Dr. Fábio Mendes, neurologista pediátrico, e Dra. Carla Rocha, psiquiatra infantil. Eles revisitaram 6 das famílias afetadas. Solicitaram acesso às filmagens domésticas completas, não apenas os trechos de 20 minutos que haviam sido enviados oficialmente. O que encontraram nas gravações completas mudou tudo. Família 1, caso do garoto de 6 anos. Filmagem de 47 minutos. Câmera fixa na sala de estar. A criança está sentada no sofá, assistindo televisão. Programa infantil, desenho animado. Nos primeiros 12 minutos, a criança ri nos momentos apropriados. Reage aos estímulos visuais. Parece normal. Minuto 13. A mãe entra na sala, atravessa o quadro, vai até a cozinha, a criança não olha para ela. Minuto 14, a criança para de piscar. Minuto 15 a minuto 26, a criança não pisca uma única vez, os olhos permanecem fixos na tela. Mas o programa mudou, agora é um comercial. Depois outro programa, a criança não reage, apenas olha. Minuto 27, a mãe retorna. A criança pisca, sorri, volta ao padrão normal. A Dravos anotou, a criança só performa comportamento humano quando está sendo observada. Família 2, caso da menina de 7 anos. Filmagem de 38 minutos. Quarto da criança. Câmera escondida dentro de um ursinho de pelúcia na prateleira. A menina está brincando com bonecas, aparentemente normal. Ela fala com as bonecas, cria diálogos, move os braços das bonecas. Minuto 9, o celular da mãe toca no cômodo ao lado. A mãe sai do quarto. A menina para de brincar imediatamente. Ela solta as bonecas, fica imóvel, olha para a parede. Durante 4 minutos e 18 segundos, ela não se move. Então a mãe retorna. A menina volta a brincar. Retoma o diálogo exatamente de onde parou, como se nunca tivesse parado. Família 3, o caso mais perturbador. Garoto de 8 anos. Filmagem de 52 minutos. Quintal. Tarde de sábado. A criança está sozinha, brincando com um caminhão de brinquedo. Empurra o caminhão pela terra. Faz sons de motor normal. Minuto 11. A mãe vai até o quintal, diz que vai buscar suco. Sai do quadro. A criança continua brincando. Minuto 14. A criança para. Ela olha para cima, diretamente para a câmera. A câmera estava escondida dentro de uma casinha de passarinho no alto de uma árvore. Não havia como a criança saber que estava sendo filmada, mas ela olha diretamente para a lente, por 11 minutos consecutivos. Ela não pisca, não se move, apenas olha. Minuto 25, a mãe retorna com o suco. A criança desvia o olhar da câmera instantaneamente, volta a brincar, pega o copo, bebe, diz obrigado. A Dravos interrompeu a reprodução do vídeo. Dr. Fábio Mendes, neurologista com 22 anos de carreira, disse o seguinte: isso não é um transtorno neurológico. Transtornos neurológicos causam inconsistências comportamentais. Isso aqui é o oposto. Isso é consistência perfeita. Isso é intencional. A Dra. Carla Rocha, psiquiatra, acrescentou.
Crianças com transtornos dissociativos ou do espectro autista não conseguem performar simulação social desse nível. Elas não ligam e desligam o comportamento adaptativo de forma consciente. Isso requer metacognição avançada, requer planejamento. A Dravos fechou o laptop. Ela olhou para os colegas e disse: essas crianças não estão doentes, elas estão sendo operadas. Bloco 4. A hipótese médica. Em 29 de julho de 2024, a Dravos conseguiu autorização informal para realizar exames de neuroimagem em 3 das crianças. Ressonância magnética funcional. FOMRI protocolo experimental. As crianças foram escaneadas durante 3 estados. Estado 1, repouso, sem estímulo. Estado 2, assistindo a vídeos de interação social, mães abraçando filhos, famílias rindo. Estado 3, executando tarefas motoras simples, pegar um objeto, desenhar. Os resultados foram processados pelo software de análise neurológica do Hospital Universitário do Setor 6. Fictício. Criança 1, menino de 7 anos. Estado 1, repouso, atividade cerebral normal. Rede de modo padrão ativa. Padrões de ondas teta e alfa dentro da normalidade. Estado 2, vídeos sociais, atividade no córtex pré-frontal ventromedial, área associada à empatia e processamento emocional, reduzida em 34% comparada ao grupo controle. Mas o córtex motor suplementar, área responsável pelo planejamento de movimentos, estava hiperestimulado. Isso significa que, ao assistir cenas emocionais, a criança não estava sentindo empatia. Ela estava planejando como reproduzir fisicamente as expressões faciais que via na tela. Estado 3, tarefas motoras, aqui a anomalia se tornou grotesca. Quando solicitadas a pegar um objeto, crianças normais ativam o córtex motor primário de forma fluida. Há variação. Há ajustes em tempo real. Essas crianças ativavam o cerebelo, centro de controle motor fino, com uma precisão que a Dravos descreveu como robótica. Ela escreveu no relatório: os padrões de ativação cerebral sugerem que as crianças não estão executando movimentos de forma natural. Elas estão calculando cada movimento, como se estivessem operando seus próprios corpos de fora. Criança 2 e criança 3 apresentaram resultados idênticos, mas havia algo mais. Nas 3 ressonâncias, foi detectada uma assimetria estrutural no hipocampo, região responsável pela memória. O hipocampo esquerdo estava 8% maior que o direito. Hipocampos assimétricos existem, não são raros. Mas esse nível de assimetria em 3 crianças sem parentesco genético, sem histórico de trauma craniano, sem nenhuma condição neurológica pré-existente, estatisticamente impossível. A Dravos tentou publicar os achados em um periódico de neurologia pediátrica. O artigo foi rejeitado. Motivo: amostra insuficiente. Conclusões especulativas. Falta de hipótese mecanística. Ela tentou apresentar o caso em um congresso de medicina tropical. A submissão foi recusada. Motivo: tema fora do escopo do evento. Em 12 de agosto de 2024, a Dravos recebeu uma ligação da Secretaria de Saúde do Setor 4. A ligação durou 43 segundos. O conteúdo não foi registrado oficialmente, mas a Dravos anotou em seu diário pessoal: me disseram para parar. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Disseram que eu estava causando pânico desnecessário nas famílias, que eu estava patologizando comportamentos infantis normais, que se eu continuasse, minha licença médica seria revisada. Eu perguntei: e as crianças? A pessoa do outro lado da linha ficou em silêncio por 7 segundos. Então disse: as crianças estão bem, elas sempre estiveram bem. A Dravos desligou o telefone. Ela não dormiu naquela noite. Bloco 5. O colapso do protocolo. Em 3 de setembro de 2024, às 4h12 da manhã, a central de emergências do Setor 7 recebeu uma ligação de código vermelho. Residência na periferia de um município fictício chamado Vila dos Eucaliptos. Vizinhos reportaram gritos vindos de uma casa. Vidros quebrados. Uma mulher pedindo ajuda. 2 viaturas foram despachadas. Quando os paramédicos e a equipe policial chegaram, a porta estava trancada por dentro. Eles arrombaram. A mãe estava no corredor, sentada no chão, de costas para a parede. Ela segurava um celular. A tela estava rachada. Ela estava filmando. Ele não é meu filho. Vocês precisam ver. Ele não é meu filho. Os paramédicos tentaram acalmá-la. Ela não respondia. Apenas estendia o celular. Ela não respondia.
Apenas estendi o celular. Um dos policiais pegou o telefone. A gravação tinha 11 minutos e 34 segundos. Vou descrever o que está no vídeo, não vou interpretar, apenas descrever. 00 minutos e 00 segundos a câmera está tremendo. Foco no rosto de uma criança, menino, aproximadamente 6 anos, cabelo castanho curto, olhos castanhos, expressão neutra. 00 minutos e 14 segundos a mãe, fora do quadro, pergunta: filho, você está bem? 00 minutos e 17 segundos a criança não responde, continua olhando para a câmera. 00 minutos e 23 segundos a mãe pergunta novamente: por favor, fala comigo. 00 minutos e 29 segundos a criança pisca. Uma vez. 00 minutos e 31 segundos a criança abre a boca. Não emite som, fecha a boca. 00 minutos e 58 segundos a mãe está chorando. A câmera treme. Ela diz: você não é meu filho. Eu sei que você não é. 1 minuto e 3 segundos a criança inclina a cabeça para a direita, lentamente, 15 graus. 1 minuto e 47 segundos a criança fala. E 7 segundos a criança fala. E 1 minuto e 3 segundos a criança inclina a cabeça para a direita, lentamente inclina a cabeça para a direita. E 2. Voz monocórdica. Sem inflexão emocional. Mãe, eu sou seu filho. 1 minuto e 52 segundos a mãe grita: não, não é a sua voz. 1 minuto e 55 segundos a criança repete com a mesma entonação exata: mãe, eu sou seu filho. 2 minutos e 34 segundos a mãe recua. A câmera perde o foco. Quando estabiliza, a criança está mais perto. Ela não se moveu visivelmente, mas está mais perto. 3 minutos e 12 segundos a criança sorri. Os cantos da boca sobem simetricamente. Dentes visíveis, mas os olhos não mudam. Permanecem fixos. Sem rugas de expressão ao redor. 4 minutos e 00 segundos, a criança começa a imitar os movimentos da mãe. A mãe levanta a mão esquerda para cobrir a boca em choque. A criança levanta a mão esquerda. Mesma altura, mesma posição. A mãe abaixa a mão. A criança abaixa a mão. A mãe dá um passo para trás. A criança dá um passo para frente. 5 minutos e 47 segundos a mãe grita: para de me imitar. 5 minutos e 51 segundos a criança para. Fica imóvel, totalmente imóvel. 6 minutos e 30 segundos a criança fala novamente: por que você está com medo de mim, mãe? A voz é diferente agora, não é monocórdica, tem emoção, tem tristeza, soa perfeitamente humana, soa como uma criança genuinamente confusa e machucada. Eu só quero que você me ame. 7 minutos e 15 segundos, a mãe está imóvel, a câmera treme, ela está considerando acreditar. 7 minutos e 28 segundos a criança estende a mão. Vem, mãe, me abraça. 7 minutos e 35 segundos a mãe dá um passo à frente. 7 minutos e 41 segundos a criança para de piscar. 7 minutos e 43 segundos por 3 minutos e 51 segundos a criança não pisca, não se move, a mão ainda estendida, o sorriso ainda no rosto, mas agora é possível ver, os olhos estão secos, não há lágrimas. Não há umidade natural. A superfície dos olhos está refletindo a luz do celular como vidro. 11 minutos e 34 segundos a mãe grita e corre, a gravação termina. Quando os paramédicos entraram no quarto onde a criança estava, o menino estava dormindo na cama. Respiração normal, postura relaxada. Ele acordou quando chamado, piscou, esfregou os olhos, perguntou pela mãe. Todos os exames médicos realizados no local normais. A mãe foi sedada. Diagnóstico preliminar, episódio psicótico agudo. Ela foi internada na ala psiquiátrica do hospital regional. A criança foi colocada sob custódia temporária de uma tia materna. Oficialmente, nenhuma anomalia foi detectada, mas o vídeo foi enviado anonimamente para Dracey Lenavoz. Ela assistiu 14 vezes. Na última vez, ela percebeu algo que os paramédicos não perceberam. No minuto 07:43 segundos, quando a criança para de piscar, se você aumentar o brilho do vídeo, é possível ver que, atrás da criança, no canto esquerdo do quarto, há uma sombra. A sombra não corresponde a nenhum objeto visível, e ela se move. Bloco 6. Desfecho. O fato frio. Em 15 de setembro de 2024, Helena Voss entregou sua carta de demissão. Ela não deu explicações. Nenhum dos colegas dela conseguiu contato depois de... Em 22 de setembro, 3 municípios da região mineradora central, pseudônimos, Vila dos Eucaliptos, Campos de Pedra e Serra Branca, iniciaram um programa de realocação temporária de famílias com crianças entre 4 e 10 anos. Oficialmente, o motivo foi:
obras de infraestrutura e risco de contaminação por resíduos de mineração antiga. Nenhuma empresa de construção foi contratada, nenhuma obra foi iniciada. As famílias foram transferidas para alojamentos provisórios em outras regiões. As crianças foram matriculadas em novas escolas. Os pais receberam auxílio financeiro para não fazer perguntas. Código de classificação verde, resolvido. Mas em 8 de outubro de 2024, um envelope pardo sem remetente chegou à redação de um jornal local fictício chamado Diário da Serra. Dentro do envelope, um pendrive USB no pendrive, 47 arquivos de vídeo, filmagens de câmeras de segurança domésticas, sem edição, sem cortes. Todas as filmagens mostram a mesma coisa: crianças sozinhas em quartos, crianças dormindo, crianças brincando. Mas quando ninguém está olhando, elas ficam imóveis, completamente imóveis, por horas. Em um dos vídeos, uma criança fica em pé ao lado da cama, de frente para a parede, sem se mover, das 23 horas e 47 minutos até as 5 horas e 12 minutos, 6 horas e 25 minutos, sem piscar, sem ajustar o peso, sem coçar, sem nenhum movimento involuntário. Às 5 horas e 13 minutos, um adulto abre a porta. Instantaneamente a criança boceja, se espreguiça e volta para a cama. O jornal nunca publicou a história. O pendrive foi perdido. Nenhum jornalista quis falar sobre o assunto. Existem 23 crianças documentadas. Mas a DreVoz, antes de desaparecer, deixou uma anotação manuscrita em seu último relatório não oficial. Ela escreveu: "Eu acredito que existam mais. Muito mais. Porque o padrão não começou em abril. Ele só foi notado em abril. Quantas mães, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, sentiram que algo estava errado com seus filhos, mas foram convencidas de que estavam exagerando? Quantas crianças já foram substituídas e ninguém percebeu? Não existem monstros nesta história. Não existem demônios. Não existe folclore. O que existe são crianças que voltam diferentes. E mães que sabem. Se você tem filhos pequenos, preste atenção nos detalhes. Eles piscam quando você está olhando. Eles respiram de forma irregular, natural, humana, ou eles respiram no tempo certo, como se estivessem lembrando? E quando você sai do quarto, quando você apaga a luz, quando você fecha a porta, o que eles fazem no escuro, você tem certeza de que é o seu filho?